Há quase 24 anos que fui nomeado pároco de Santa Maria de Belém, nos Jerónimos, e também, mais recentemente, São Francisco Xavier. É uma coisa que eu não posso esquecer. Desde o primeiro momento, e ao longo de cada um destes anos, eu senti a proximidade dos paroquianos. Nos momentos principais, nas celebrações, nos aniversários, nas alturas de procura ou de resolução de alguns problemas, senti como, na sua discreção, eram pessoas muito próximas. Nos momentos de celebração, por exemplo, nos dias dos meus anos, conjunto de pessoas que se reúnem numa celebração muito simples, ainda há dias, na sacristia, as pessoas que vieram cumprimentar, o carinho com que me envolveram, isso é uma coisa que me sensibiliza profundamente. E outros que eu não tenham podido fazer fisicamente, tenho a certeza que rezaram por mim. E eu não posso deixar de aproveitar esta circunstância para dizer que também que rezo por todos. Coloco continuamente no altar da missa as famílias, com os casais, as crianças, os jovens, os idosos, os doentes. Na família está presente Deus, está presente Cristo de uma forma sublime. Tenho-os sempre presentes. Queria, aproveitando esta circunstância, transmitir a todos a certeza da minha oração e da minha proximidade. E já agora pedir, não receiem de se aproximar, de colocar as questões que tenham, as sugestões que gostassem de dar, os desafios que me queiram apresentar. Acreditem que acolho, reflito, profundo e depois decido, evidentemente, segundo o que me for parecendo melhor, mas sou muitíssimo grato a todas as propostas e sugestões que os meus estimados paroquianos e tantos outros amigos queiram apresentar. Desejo que experimentem a alegria da fé e que sejam muito felizes. O meu sacerdócio sempre me deu grande felicidade. Sempre me senti feliz desde o primeiro momento até hoje. Sinto como minhas as dores dos outros, sinto como minhas as suas alegrias, e quando essas dores são profundas, elas tocam-me também profundamente. E quando as alegrias são imensas, são intensas, também com elas vibro. No Crisma emociono-me com uma certa frequência. Quando vejo ali ajoelhar-se diante do Sr. Bispo, adolescentes, jovens, que por aqui começaram a passar, ainda sendo crianças, vão percorrendo os caminhos da catequese, aqui no caso dos Jerónimos do grupo juvenil, e ali já adolescentes, jovens, disponíveis para receber a fortaleza do Espírito Santo. Muitas vezes me emociono e aí talvez sim, alguma lágrima já me tenha chegado aos olhos, ainda que tenha procurado que os outros não a vissem. E acredito que essa proximidade com os outros, que procuro cultivar, decorre daquilo que eu desejo também cultivar intimamente, como intimidade com Deus, que se exprime na oração, que se realiza e acontece na oração. Acredito que a partir da oração, que decorre no silêncio e também na oração litúrgica, se adquire uma capacidade de sintonia com o outro, aquilo que está diante de mim, nomeadamente na confissão. Eu ali sou Cristo para aquela pessoa. Tenho que saber acolhê-la e tenho que saber estar próxima. Senti que Deus me chamava a ser padre. Senti no meu mais íntimo, na minha mente, no meu coração, na minha vontade. Tinha apenas 13 anos, mas foi um sentimento que se foi aprofundando e acentuando cada vez mais. Deus quer que eu seja padre, Jesus quer que eu seja padre. E isso era inegável, não podia negá-lo. Tornou-se cada vez mais nítido na minha mente. Naturalmente, nos primeiríssimos tempos, nos próprios momentos em que transmiti essa convicção interior, os meus pais ficaram um pouco surpreendidos, que até pode ter sido acompanhado nos primeiros tempos por uma certa tristeza. E é compreensível, porque os pais em geral têm projetos para os filhos. Eu estava ainda no liceu, estava nos anos finais do curso do liceu e normalmente iria ingressar na Faculdade de Direito. E é natural que os pais, enfim, sintam um certo desejo e uma expectativa sincera de que essa carreira se venha a tornar uma realidade. Quando alguém diz que vai ser sacerdote,
é evidente que essas primeiras projeções, por assim dizer, se alteram profundamente. E é compreensível que essa mudança crie, pelo menos, expectativa, talvez até uma certa desilusão, mas que, de facto, graças a Deus, foi rapidamente ultrapassada. Os meus pais ficaram muito felizes pela minha preparação para o sacerdócio e, quando fui ordenado, exprimiram de muitas maneiras a sua grande alegria e gratidão a Deus pela minha vocação. Bem, eu fui ordenado em 27 de novembro de 1977. Já completei, graças a Deus, 40 anos de sacerdócio. Se Deus permitir, em breve, no próximo dia 27 desse mesmo mês de novembro, terei 41 anos. Entrei no seminário dos Olivais com 20 anos. Não posso esquecer que entrei com o Sr. Patriarca e o Cônego João Seabra no seminário dos Olivais. Na mesma noite, jantámos pela primeira vez no seminário dos Olivais, nesse dia de 1973, outubro de 1973, e de doravante cultivámos uma profunda amizade, que naturalmente não se perdeu. Hoje em dia, o meu modo de me relacionar com o Sr. Patriarca tem outra dimensão. É o meu bispo, venero, respeito, obedeço-lhe, admiro e rezo continuamente por ele, sabendo que é uma pessoa muitíssimo inteligente, de grande formação humana e cultural, indiscutivelmente apto para as funções a que foi chamado na nossa diocese. Da minha mãe guardo a sua indefectível bondade, a sua serenidade, a sua doçura, uma pessoa de uma doçura cativante, o seu sorriso, também o seu choro fácil, emocionava-se muito facilmente, a sua saudade quando, por alguma razão, tínhamos que nos afastar, e a sua alegria quando nos revia. Falo de mim, da minha irmã, que nem sempre podíamos estar, evidentemente, junto dela, a enorme alegria de voltarmos a casa ao fim do dia. Tenho um grande carinho pelos meus sobrinhos e pelos meus sobrinhos netos, e sempre que posso convivo com eles, e não posso negar que tenho imensa pena de não o fazer mais frequentemente. Jogamos futebol, como é sabido, eu sou um grande esportista, ou seja, não tenho jeitinho nenhum, mas... E do Sporting, segundo consta? Do Sporting, indefectivelmente. Lamento entristecer alguém, mas temos que ser fiéis também às nossas opções de infância. Não, nunca me considerei conservador. Acho que a atitude do conservadorismo é negativa, é fechada e é estéril. Eu não me considero conservador, ainda que me considere, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, um grande apreciador da tradição da Igreja. A tradição é a nossa história passada, mas que permanece viva hoje. Nós não caímos hoje do céu de paraquedas. Temos uma história quase bimilenar. 2000 anos de história nos precedem. E há tantas coisas preciosas e valiosas daquilo que aconteceu antes, até hoje, até este dialogar do século XXI, que nós não podemos desperdiçar. Aprecio imenso a tradição viva, com todas as suas riquezas. Mas isso não faz de mim conservador, porque, a ser verdade, me impediria de ver as coisas novas e continuamente desafiantes que acontecem e às quais é preciso continuar a ser sensível, a abraçar e a compreender. O Papa Francisco suscita uma onda de simpatia à escala universal. Não há ninguém que, ao encarar o Santo Padre, não se sinta tocado pela sua bondade, pela sua proximidade, pela sua humildade, pela sua sensibilidade, muito em especial aos mais pobres, aos mais necessitados. Essa onda de simpatia é algo de profundamente positivo e que toca o coração de numerosas pessoas. Não há ninguém que não seja tocado pelos sinais de carinho, de solidariedade, de proximidade do Santo Padre. Precisávamos dessa proximidade e ela, por si só, tocando os corações de tantas pessoas, também poderá ajudar que as suas mentes sejam tocadas pelo fascínio das mesmas verdades que o Papa, obviamente, igualmente propõe e anuncia no seu Magistério Pontifício. O tema da minha tese de doutoramento foi sugerido pelo meu orientador, que era um grande teólogo jesuíta, o Padre Raniero Atorrell, que me desafiou a aprofundar aquela realidade tantas vezes desconhecida e até, se não mesmo, desprezada, que foi, se é legítimo dizer, a solidão de Cristo. Jesus Cristo passou por momentos de profunda solidão e a sua própria condição de Filho de Deus feito homem necessariamente acarretava
uma insuperável solidão. E por isso eu próprio, aceitando este desafio, procurei aprofundar o tema da solidão humana, procurando iluminá-la à luz de Cristo. Daí que a tese acabasse por receber o título de Jesus Cristo, luz e sentido da solidão humana. Procurei aprofundar o tema da solidão, a sua dimensão pessoal, humana. Identificou-se com essa solidão? Já se sentiu só? Sim, mas não há ninguém que não se sinta. Aliás, o ser humano tem uma realidade que, podendo partilhar muitas dimensões da sua vida, há sempre uma dimensão mais íntima que é incomunicável. E é quando tomamos consciência dessa incomunicabilidade que também nos percebemos da nossa solidão, que nada neste mundo pode preencher, embora naturalmente ela também não impeça as muitas e profundas dimensões de comunhão e de relacionamento com Deus e, acima de tudo, com os outros. Mas, bom, antes de mais, considero que é muito importante que os noivos, futuros casais, cuidem muito bem da sua preparação. Aliás, a Igreja tem insistido muito, e o Santo Padre, o Papa Francisco, tem desafiado a Igreja aos mais diversos níveis e às mais diversas instâncias a oferecer essa preparação aos futuros casais, aos noivos. Em Santa Maria de Belém, desde há muitos anos, promovemos ao longo do ano um conjunto de cursos de noivos, assim lhes chamamos, que, mais do que cursos, são um conjunto de testemunhos dados por 9 casais de cada vez e que partilham a sua vida, a sua experiência, a sua reflexão e, com muito gosto, até abrem, por vezes, dimensões muito íntimas da sua vida para ajudar e apoiar esses noivos que têm à sua frente. Considero importantíssimo que não se chegue, por assim dizer, de ânimo leve e refletidamente ao momento do casamento. Esta é uma ajuda entre muitas outras. Mas ainda mais importante, considero ser a tomada de consciência por parte dos noivos, do futuro casal, da grandeza daquilo que os vai unir. Vão dedicar-se totalmente um ao outro, totalmente e generosamente um ao outro, e ambos abertos à riqueza que é o dom dos filhos. Essa riqueza é insuperável. Não há nada que supere a intensidade da doação de um casal e a capacidade de, no âmbito dessa doação, gerar novas vidas. Se o casal tiver consciência dessa grande riqueza, desse precioso desafio que constituirá a sua vida de casal, não vai nunca correr o risco de a desperdiçar. Bom, é que na missa o sacerdote é Cristo. Outro Cristo. Até diria o próprio Cristo. Há uma expressão latina que o diz de forma muito concisa e bela: sacerdos alter Christus. É outro Cristo. E, portanto, ali não tem que vir ao de cima a maneira de ser ou a personalidade do próprio sacerdote, ainda que, evidentemente, ela não possa ser anulada nem aniquilada. Mas ali tem que vir ao de cima Jesus, na sua grandeza e na sua humildade, na sua divindade e na sua humanidade. E eu tenho que ser presença de Jesus. E, de facto, eu empresto-lhe a minha mão, as minhas mãos, a minha voz, todo o meu ser, particularmente no momento da consagração. Sensibiliza-me profundamente toda a narrativa da última ceia, precedida pelo gesto do lava-pés, a instituição da Eucaristia, depois a partida para o Jardim das Oliveiras, a dolorosa oração de Jesus no Jardim das Oliveiras, em que, não obstante os seus pedidos, não chegou a ser acompanhado pelos seus 3 discípulos escolhidos, toda a narrativa da sua prisão, paixão e morte, e depois os luminosos relatos da ressurreição. Por isso, se pode dizer que privilegio algum momento, é justamente essa derradeira fase da vida terrena de Cristo, desde a última ceia até à morte, e a resposta do Pai à sua dolorosa paixão, que é a ressurreição, as aparições de Cristo ressuscitado, as suas promessas e, finalmente, a sua ascensão, tal como nos descreve o Evangelho de São Lucas em particular. Os nossos políticos deveriam ter em conta a sabedoria secular e milenar das vivências e das experiências religiosas, muito em particular do cristianismo. A ética cristã poderia ser e deveria ser inspiradora, deveria continuar a ser inspiradora das iniciativas legislativas, ainda que não estejam, evidentemente, em termos puramente formais e institucionais, subordinados ao magistério da Igreja, deviam pelo menos tê-lo em conta, quando procuram legislar sobre matérias tão delicadas como a eutanásia ou o aborto, ou até a mudança
de género, para usarmos essa expressão. As religiões têm uma palavra a dizer, no seu profundo conhecimento da humanidade. E, em particular, a Igreja Católica é perita em humanidade. O seu magistério foi caldeado por longos séculos de reflexão e de aprofundamento, e também de sintonia com as temáticas mais atuais e as questões mais prementes dos dias de hoje. Que os políticos, pelo menos, se informassem sobre o pensamento da Igreja, sobre estas matérias tão delicadas, e, ao menos, ousassem reconhecer a sabedoria que subjaz às suas afirmações e aos seus ensinamentos, seria altamente desejável. Lembrem-se do que Jesus disse. Foi na última ceia. Aproximava-se a hora dramática da sua prisão e morte. E deixou-nos para sempre esta certeza. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.